Você já se alimentou hoje? E se eu refizer a pergunta, você já se nutriu hoje? Será que a sua resposta vai ser a mesma? Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre alimentação, nutrição e vida saudável. Se você sempre achou que alimentação e nutrição eram sinônimos, pare tudo porque eu trago verdades. E quem está comigo aqui hoje é o Juan Santiago. Juan é educador físico e coach da CrossFit Malta. Bem-vindo, Juan. Olá, Michele. Um prazer estar aqui falando um pouco mais sobre atividade física, sobre alimentação, sobre vida saudável. Maravilha, muito bem-vindo. E aqui com a gente também ela, Carol Reis, graduanda de Nutrição e Produção Cultural, chefe de cozinha e alimentação saudável e confeitaria vegana do restaurante Rango Vegan. Bem-vinda, Carol. Olá, Michele, tudo bom? Prazer estar aqui e vamos aí para esse bate-papo bem legal. E conto pra vocês, Carol trouxe sobremesa vegana pra gente. Se preparem. Vocês não vão poder provar, mas vão ver que coisa bonita. Bem-vinda, Carol. E também Bruno Dias, que é nutricionista, especialista em nutrição esportiva, sócio proprietário do Centro de Nutrição Clínica e Esportiva. Bem-vindo, Bruno. Oi, Michele, muito obrigado. É um prazer estar aqui junto com vocês para a gente falar um pouquinho sobre nutrição, sobre alimentação, tirar principais dúvidas, né, que normalmente acontecem no dia a dia das pessoas, sobre o que comer, como comer, enfim, vamos lá. E, Bruno, já cheguei lançando uma coisa. Eu já disse que alimentação e nutrição não são a mesma coisa. Tô correta? Tá correta, sim. Né? O ato de se alimentar, ele não necessariamente nutre uma pessoa. Né? Inclusive, hoje em dia, com o advento da modernidade, da indústria, muitas vezes a gente consome um alimento que, em termos de nutrientes, não tem muita coisa para oferecer de positivo para o nosso corpo. Então, às vezes as pessoas se confundem, acham que só por comer vai estar trazendo algum tipo de benefício para o organismo e nem sempre é assim, né? Olha só. Gente, você viu que a gente misturou aqui, ó, tem nutricionista, outra nutricionista vegana, tem um educador físico, porque são profissões que andam sempre juntas, né? Sempre um tá auxiliando o outro na vida saudável, em você conquistar a saúde, principalmente, aquele corpo ideal. E aí, vou já parabenizando, né? O programa é gravado, mas essa semana que a gente tá gravando o programa, amanhã é o dia do nutricionista. Parabéns pra vocês. Muito obrigado. E no dia 1º de setembro é o dia do educador físico. Parabéns a você também, para todos que estão nos assistindo. E aí, o que a gente fez? Sempre a gente vai lá na internet pegar vídeos interessantes e pegamos um vídeo do canal Autoridade Fitness. E a pergunta é o seguinte, o que é melhor para emagrecer? Dieta ou exercício? Vamos ver. Perder peso é o principal objetivo da maioria das pessoas que entram no mundo fitness. E fazer isso da melhor maneira possível é o desejo de todos. O monstruoso aumento da obesidade traz vários problemas de saúde para a população, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e problemas de autoestima. Nada mais óbvio para perder peso do que praticar exercícios e ter uma alimentação saudável, não é mesmo? Mas, entre se exercitar e fazer dieta, o que ajuda mais na perda de peso? Se você tivesse que escolher apenas um deles, qual seria o mais recomendado? Então vamos dar uma olhada no processo fisiológico da perda de peso. Você perde peso quando o seu gasto de energia é maior do que o seu consumo energético, ou seja, quando você queima mais calorias do que você ingere. E o nome disso é balanço energético. Existem 3 fatores que interferem no seu balanço energético. Número 1, a taxa metabólica basal, ou TMB, que é a energia que o nosso metabolismo gasta para se manter vivo e funcionando. Essa energia é responsável por manter as funções cerebrais adequadas e manter o coração batendo. A TMB é o nosso maior gasto energético diário. Número 2, o efeito térmico dos alimentos, que representa a energia utilizada durante a digestão. E número 3, a atividade física, que depende totalmente do estímulo que daremos, da intensidade e do tipo de movimento. Se olharmos melhor esses processos, vamos ver que a TMB está fora do nosso controle. Na verdade, não exatamente fora do nosso controle, mas a gente vai falar disso mais tarde. Os outros 2 fatores? Não. Afinal, você é o responsável pela sua alimentação e por quanto e como se exercita. Então, entre o exercício e a alimentação, qual pode nos ajudar mais na perda de peso? Vamos usar 100 calorias como exemplo. Através da dieta, esse valor significa simplesmente reduzir pela metade aquela barra de chocolate, ou deixar de dar mais uma mordida em um hambúrguer. Através do exercício, 100 calorias significa correr, em média, 1,6 km, ou passear com o cachorro durante meia hora a passos largos. Se aumentarmos para 200 calorias, vamos deixar para lá o chocolate todo ou uma porção média de batatas fritas, contra 1 hora inteira levantando peso na academia. A questão é que o exercício consome muito menos calorias do que muita gente pensa. E muitas pessoas, com sobrepeso ou não aguentam nem 30 minutos de um exercício mais puxado todos os dias.
Talvez até consigam se exercitar alguns dias na semana, mas nada que, sem uma alimentação equilibrada junto, vai fazer grande diferença no emagrecimento. A menos que você seja um louco por exercícios, para emagrecer, comer menos sempre será mais fácil do que se exercitar mais. Ainda mais se você focar em alimentos menos calóricos, pois a baixa densidade calórica dos alimentos fará você se sentir mais saciado do que com alimentos muito calóricos, que te deixarão com vontade de comer mais em alguns minutos. É só você pensar no que mais te satisfaz: um prato de arroz, feijão e salada ou um lanche de fast food. Determinar que as pessoas precisam ser mais ativas para perder peso já se tornou algo que parece óbvio, mas a verdade é que o exercício sozinho, sem mexer na alimentação, dificilmente vai fazer milagre. Ser uma pessoa... Polêmica. Carol, você concorda com o Vidal? Eu acredito que são duas profissões que caminham de mãos dadas, né? Assim, até o que a gente percebe nos indicadores de saúde, né, pelas doenças crônicas não transmissíveis, o tipo de gestão, o tipo de dieta relacionado ao sedentarismo é onde são fatores que são que implicam muito o desenvolvimento dessas doenças. Claro que aí está falando sobre uma questão de perda de peso, a gente não está falando só sobre um estado de saúde, né? Uma homeostase de saúde. Ele foi bem específico, bem na questão específico do emagrecimento. Mas, assim, eu entendo que você fazer uma dieta e não fortalecer a musculatura, acho que talvez até o Juan possa falar mais, né? Os meninos podem falar melhor do que eu sobre essa questão de como também acontece essa perda de peso, né? Que corpo ideal também a gente quer chegar quando a gente se propõe a realizar um emagrecimento. Né? Mas a alimentação, a gente percebe que ela tem uma influência muito grande mesmo, assim. Antes de eu ir para a Juan, que eu quero tocar nessa parte da atividade física, eu ainda queria saber do Bruno o seguinte: eu já ouvi muitos nutricionistas e até endócrinos falar que é 70% alimentação, 30% atividade física para ter um corpo sarado, esbelto. Você concorda com isso? A proporção seria essa? Olha, concordar eu diria que é uma palavra pesada, né? Vamos dizer que em termos de evidência científica, de estudos, coisas que a gente pode dizer assim, olha, 1 mais 1 igual a 2, não há nenhum tipo de referência que a gente possa dizer que tantos por cento é de atividade física, tantos por cento de alimentação. Né? Isso acaba sendo pelo empirismo, pelo falar das pessoas. Então, eu não diria que existe um percentual. O que eu quero frisar bem até para a população é que hoje em dia, com o tanto de informações científicas que a gente tem, não há motivo para a pessoa não fazer exercício e não se alimentar bem. Isso Perfeito. tem mostrado diversos benefícios, não só para o controle de peso, como o vídeo abordou muito bem, né? Mas para a saúde de uma forma geral, como o Carol também falou. Então, nunca opte por um ou por outro. Tente sempre fazer os dois. Se não for possível, e aí é o que o vídeo traz, né, abordando qual que seria o melhor. E aí, de fato, a dieta ela acaba sendo, para a perda de peso, algo mais importante, por todos os motivos, né? Porque, primeiro, para emagrecer, tem que ter uma premissa básica. Você tem que gastar mais energia do que você consome. Então, não adianta, por exemplo, a pessoa se matar na academia e acaba, às vezes, aumentando o apetite e come mais. Então, ela não vai conseguir perder o peso. Por mais que o gasto energético dela aumente, a ingesta também aumenta. Então, é importante que, se fosse para isolar importante dizer que não é para isolar, o ideal é que junte os dois, mas se fosse para isolar o efeito maior na perda de peso seria da dieta. Mas eu não me arrisco a dizer nenhum tipo de percentual, nada nesse sentido. Perfeito. Juan, então, tem muita gente que fala assim, eu até aceito fazer dieta, mas atividade física não quero. Você acha que é possível ter um corpo totalmente saudável e esteticamente satisfatório, digamos assim, tirando a atividade física? Não. Sendo bem objetivo, porque, como o Bruno falou, estipular percentual é muito difícil. Um depende do outro. E a gente pratica atividade física, mas assim, tem um porquê das pessoas pensarem dessa forma. A atividade física, às vezes a gente tem 1 hora e meia do nosso dia e a alimentação a gente se preocupa o dia todo. Então, para o emagrecimento, termina que a gente se alimentar disciplinadamente, manter uma dieta acompanhada, é muito mais eficaz, mas a atividade física vem para ajudar também na aceleração desse processo. Um caminhar com o outro é o ideal. Às vezes as pessoas pensam logo, mas é custo, é isso, é aquilo. Não. Pensem no geral. Saúde, se a gente cuida, a gente gasta menos no futuro. Pois é. E paga menos preço por isso. Porque nosso corpo não vai ser jovem a vida toda, né? Exatamente. E sem falar do bem-estar que dá, gente. Ave Maria, eu sou viciada em academia, já é uma coisa. E até falo com as pessoas, se não gosta de academia, busque uma outra atividade que você goste, né, para poder fazer. Hoje tem muita demanda. Hoje tem grupo de corrida, hoje tem natação, hoje tem funcionários na praia, hoje tem crossfit. Então tem muitas modalidades que a pessoa pode escolher andar, caminhar na rua de graça. Vai lá, caminha, bota uma roupa, tênis adequado. O crossfit está muito na moda, né?
E de onde é que, qual é o fundamento assim do CrossFit? Eu nunca fiz uma aula, quero até fazer um dia, porque quando eu olho, eu já sinto dor no joelho, só de Pelo olhar. amor de Deus, não fala isso não. Mas me diga que não tem, me desminta, diga que não tem problema nenhum. Não, problema nenhum. Todo esporte é lesivo em um grau. Se você pratica ele de forma adequada, com profissionais que cuidam daquilo ali, que sabem o que estão fazendo embasados, se torna menos lesivo. Um exemplo, onde eu trabalho tem fisioterapeuta na turma. Ó. Tem nutricionistas no complexo. Então, assim... E o próprio educador físico, tem que ir com um profissional que entenda A do maioria dos negócio. profissionais são formados. Então, assim, a gente desmistifica o tempo todo, diariamente. A gente tem idosos que a vitória é calçar uma meia, porque o CrossFit Olha tem que trazido maravilha. funcionalidade a pessoas. Então, o CrossFit é uma junção de levantamento de peso olímpico, de ginástica e de atividades aeróbicas. Então, a gente consegue dar um dinamismo aos treinos e não precisa só ter sobrecarga. Sobrecarga é para quem treina muito tempo, quem está preparado, adaptado para aquele tipo de atividade. Mas, no grosso modo, as pessoas que chegam lá, chegam em busca de bem-estar. E, como eu falei, a gente desmistifica muito, diariamente, as pessoas chegando lá e dizendo, pô, o que é isso? Eu achava que era isso, eu vi um vídeo na internet falando mal E do apaixona, CrossFit. né? Eu tô com vários amigos apaixonados que entraram e não... Ai, não posso ir agora, não quero minha aula de É porque é CrossFit. muito- Eu falei assim, É muito dinâmico, as pessoas estão novo, o mundo está muito rápido, então as pessoas estão fugindo um pouco do trivial de academia, chega lá, monoarticular. E tem uma ideia também de reunião de pessoas, né? Parece que você cria isso é mais atrativo do que você malhar naquele individualismo sozinho. Nichos, grupos, pessoas que se motivam diariamente, então isso traz um benefício muito grande. Maravilha. É. E você já fez as dietas malucas? As dietas imediatas? Acredito que talvez tenha feito, né? Nossa equipe de reportagem foi à rua para poder saber. Isso vale a pena? Dá certo? Como é que é isso? Vamos ver. Já fiz várias dietas, inclusive agora eu estou em outra dieta da moda. Só frutas e verduras. Olha, eu já fiz a dieta do líquido, né? Só que não tive resultado algum. E muitas dessas dietas a gente encontra facilmente na internet, com aquelas mesmas promessas de sempre. Perda de peso em passe de mágica e o corpo ideal em questão de semanas ou até mesmo dias. Mas para quem já fez esse tipo de dieta radical, sabe que não é fácil mantê-las e principalmente manter a saúde em dia. Era justamente no computador que Tayane procurava uma solução para alcançar as medidas perfeitas. Não foram poucas as vezes que a estudante de fisioterapia experimentou cardápios ditos milagrosos. Há 2 anos, ela se encaixava na categoria gordinha. Chegou a pesar 96 quilos, mas só emagreceu mesmo quando resolveu aliar novos hábitos alimentares à atividade física. Resultado, eliminou 24 quilos em 10 meses. Fiz várias dietas, dieta do ovo, dieta da sopa, dieta da proteína. Os malefícios foram muitos, eu passava muito mal, eu tinha ânsia de vômito, sensação de desmaio. Indico você fazer de uma forma equilibrada, de você saber comer os alimentos corretos, os alimentos certos nas horas certas e não fazer essas coisas drásticas assim que é terrível. Essa nutricionista é contra as chamadas dietas da moda. Segundo ela, tanto o homem quanto a mulher que querem perder gordura devem procurar orientação profissional, não só para garantir um corpo em forma, mas principalmente para ter saúde. Uma dieta muito restritiva em caloria pode trazer complicações sérias, pode levar o indivíduo até um desmaio. Porque o organismo ele entende que você está passando uma privação e ele tende a armazenar. Você altera seu metabolismo, porque ele diminui ainda mais o gasto para fazer as reservas necessárias. Então, ao final dessa dieta, o reganho de peso é favorecido. E é importante lembrar que cada pessoa tem necessidades nutricionais diferentes, o que torna indispensável a realização de uma consulta médica. A falta ou excesso de um determinado nutriente podem provocar um desequilíbrio no organismo. A gente tem que entender que a gente pode se permitir ingerir muitos tipos de alimentos. Então, nessa variedade de alimentos que a gente consegue uma variedade nutricional. Toda vez que a gente faz essas restrições alimentares com essas dietas da moda, sem dúvida alguma a gente gera uma carência nutricional, a gente gera um desequilíbrio, uma disfunção orgânica a gente precisa entender que a gente precisa de hábitos simples.
atividade física regular, alimentação balanceada. No caso de pessoas que querem emagrecer e querem ter resultado físico, é sugerido sim procurar a ajuda de um profissional. Então, a gente precisa ter equilíbrio. Tayane aprendeu a lição a tempo e quer ajudar outras pessoas. Ela compartilha sua experiência com mais de 90 mil seguidores numa rede social. Virou blogueira fit, mas garante que não divulga milagres. Apenas repassa dicas aprovadas pela nutricionista. Tirei a lição de que você tem que fazer, se você quer algo, quer emagrecer, tem que ser da forma saudável, com um profissional qualificado para lhe dizer os alimentos corretos. Tudo isso faz a diferença. Vimos então, dieta da moda não dá resultado, o que dá é reeducação alimentar, mas como fazer isso? Você vai saber depois do intervalo, não saia daí. Tem mais ponto de vista já já. Voltamos com Ponto de Vista, hoje falando sobre alimentação, nutrição e vida saudável. A gente foi para o intervalo e ficou a pergunta assim no ar. Reeducação alimentar é o caminho? A gente escuta isso direto. Como fazer isso, Bruno? Bom, antes de mais nada, procurar um nutricionista, né, que é o profissional capacitado para poder fazer esse processo de reeducação, que na maioria das vezes não é muito rápido, não. E é daí que vem a maior taxa de insucesso das pessoas. As pessoas chegam no consultório, elas buscam imediatismo no resultado, que eu sempre pergunto, olha, você ganhou 10, 15 quilos, esse peso que você quer perder em quanto tempo? Não foi em um mês, não foram em 2 meses. Então a pessoa às vezes chega e quer perder todo esse peso, ter esse resultado em 1, 2 meses, porque está se preparando para um verão, para um carnaval. Então a ideia é se preparar para a vida, e é aí que entra o processo de reeducação alimentar. Às vezes demora. E é importante que demore, porque quanto mais tempo acabar acontecendo esse processo, maior a chance da pessoa manter isso para o resto da vida. Né? A gente, hoje em dia, não trabalha mais com aquele termo de dieta, como o próprio vídeo falou, né? Dieta da moda, dieta disso, dieta de tirar carboidrato, dieta só de proteína, dieta só com gordura. Infelizmente, as pessoas acabam recorrendo a essa alternativa, vamos dizer assim, e acabam incorrendo em deficiências nutricionais, a pessoa pode colocar a própria vida em risco, a saúde em risco, em função de um resultado estético que muitas vezes não diz como a pessoa está por dentro. Né? Então, é muito importante que ela tenha esse aconselhamento profissional para poder fazer a melhor dieta para ela. E a melhor dieta para ela é aquela que ela vai conseguir manter para o resto da vida. E aí que entra o termo reeducação nutricional. A pessoa aprender a se alimentar bem, de forma equilibrada, para o resto da vida, mantendo a saúde. Claro, aliado a um estilo de vida saudável, que envolve também a questão do exercício físico. E a reeducação, Bruno, ela vem muitas vezes ligada a uma mudança de hábito, né? E muita gente mudou tanto o hábito que virou vegetariano ou vegano. Olha o dado que eu trago para vocês. Uma pesquisa da Ibope é ótimo, né? Do Ibope, desculpem, encomendado pela Sociedade Vegetariana Brasileira, SVB, feita em abril deste ano, recente a pesquisa. E diz o seguinte, 14% da população brasileira se declara vegetariana. Quase 30 milhões de pessoas, minha gente. O número quase que dobrou em 6 anos. E 60% dos entrevistados disseram que consumiriam produtos veganos se o preço fosse equivalente ao dos produtos de origem animal. E temos aqui Carol, que mudou o hábito. É vegetariana, já foi vegana. Sim. Carol, conta pra gente um pouquinho dessa história. Agora, primeiro de tudo, explica a diferença entre vegetariano e vegano. Vegetariano, né, que tem as categorizações ovo-lacto-vegetariano e lacto-vegetariano, são pessoas que utilizam, né, ainda derivados de leite e ovos na sua alimentação. O vegano já tem uma restrição alimentar que exclui, né, tanto os produtos de origem animal, também quanto uma questão filosófica associada, que são os produtos de couro, corantes à base de insetos, né, tipo gelatinas de origem animal, então é tipo um processo mais restrito, né, assim, com relação à origem animal. É isso. E você, como é que foi seu processo? Quando você, assim, resolveu, falou assim, olha, eu não quero mais comer carne, eu vou ser vegetariana? Sim, eu me tornei vegetariana com 14 anos, hoje nova. Eu, né, completo 20 anos, assim, de uma alimentação baseada, né, na filosofia vegana, vegetariana, que eu entendo atualmente que apesar de não ter, o veganismo nunca teve força a se restringir apenas à questão dietética,
né? O veganismo estava, assim, dentro de uma filosofia de vida que questionava a indústria da carne, como, né, o ser humano se relaciona com os animais, né? De que forma, né? Tipo, pensar essas equidades, assim, com relação aos processos ambientais do planeta, né? Então, isso, assim, o veganismo traz um processo filosófico muito mais forte, assim, que hoje em dia a gente observa que o quanto está sendo importante para a sociedade brasileira, né, repensar isso, né? Hoje estava lendo a matéria da Nexo que saiu, o Brasil está como o terceiro produtor de carne do mundo, né? A gente sabe que essa carne que está aí, que a gente acessa no supermercado, até a carne clandestina, não é uma carne, assim, que tem os níveis proteicos, está toda adequada nutricionalmente, mas é uma carne cheia de antibiótico, de toxinas, né? É um alimento que, ao mesmo tempo, te dá um suporte proteico, mas também pode desenvolver várias doenças, né, ao longo do consumo na vida, né? E eu sou muito trago muita questão sobre a cultura da carne, o que é a cultura da carne, assim. A exemplo, as pessoas comem pão, nascem, comem pão a vida toda. Eu acho que isso que a nutrição está trazendo, eu acho que isso também que o veganismo traz para a gente pensar com relação a como é que se relaciona com isso. A gente recebeu uma cultura, admitiu ela e vive com ela a vida toda. Então, isso é um questionamento, né? Você não pode comer um alimento a vida toda, o mesmo alimento. Não pode viver dentro de uma cultura alimentar enquanto a gente tem uma variedade, né, de culturas alimentares, de nutrientes, né, de coisas que a gente pode acessar dentro disso. O ser vegano, ele vai além de alimentação, né? Tem toda aquela ideia do uso também dos produtos, mas nada de origem animal, não é isso? É muito assim no foco da propriedade, entendeu? Tipo, do animal ser propriedade da espécie humana, que é um termo que a gente chama de especismo, né? Então, no meu caso, quando eu me tornei vegetariana, com 14 anos, eu tinha essa visão de mundo, né? E é interessante o quanto eu fui, assim, abrindo em conhecimento, o quanto eu fui, assim, de forma autodidata, descobrindo, estudando, lendo livros que não eram livros brasileiros, enfim. E enquanto os outros dados relacionados à saúde também me fizeram me mobilizar para eu construir essa carreira de nutricionista, né, de chefe vegana, assim, porque ao mesmo tempo que tem a questão da relação dos maus tratos animais, a gente também vai construindo um paralelo de saúde, né, de quanto politicamente é importante você estar sendo saudável hoje em lembrando, dia. gente, que o vegano ele não frequenta nem lugares como rodeios, zoológicos, circos, se tiver animal, né? Eles não, eles são bem rígidos com essa questão. Mas aí vem uma pergunta, voltando para a nutrição, né? Que aí eu vou direcionar para vocês, para você ou para o Bruno. Você, especificamente, seu caso, depois quero que o Bruno fale de uma forma geral. Quando você tirou a carne, você sentiu alguma deficiência no seu corpo? Não, eu não senti. Eu sou vegana desde 14 anos. Na minha gravidez, meus indicadores de exames eram todos positivos. Às vezes, a minha médica falava, nossa, você parece que tem uma alimentação baseada em carne, porque seus fatores estão tão equilibrados. Mas eu falo, mas eu como proteína vegetal, eu tenho uma variedade de leguminosas imensa na minha dieta, de arroz integral, de vegetais, de micronutrientes, de vitaminas. Então, a alimentação vegana, eu ainda entendo, assim, que é uma alimentação para a sociedade, é uma alimentação extremamente inclusiva, exceto, né, para, tipo, atletas, né, esporte de alto rendimento, que aí tem que ter um trabalho, né, mais específico para ter cálculos dietéticos. Mas a gente vai chegar também no negócio, mas aí ainda tem assim, um outro negócio. Tem um mito se desfazendo dentro disso, né? Mas aí eu queria saber, Bruno, a vitamina mesmo, a B12, que é a carne, como substituir? Qual é o outro alimento que a gente pode encontrar isso? Bom, na verdade, o ser vegetariano, né, o vegano principalmente, ele acaba tendo um risco maior para algumas deficiências, né, principalmente deficiências, às vezes, de proteína, de ferro e de vitamina B12. Só que se você tiver um equilíbrio dentro da sua alimentação, dentro dos alimentos que você consome, você consegue sim atingir as suas necessidades diárias, desde que esteja muito bem balanceado. Inclusive, isso é um dado até que surgiu, salvo engano, 5, 10 anos atrás, uma pesquisa que mostrou que a maioria das pessoas achavam que só por retirar produtos e alimentos de origem animal da alimentação, já estavam se alimentando melhor. Só que, na verdade, eles estavam com sérios riscos nutricionais, com deficiências. Por quê? Porque apenas tiravam os produtos animais e não readaptavam a dieta que eles já consumiam. Então, muitas vezes, a gente tem essa ideia de que o vegetariano, seja vegano, ovo-lacto, se alimenta melhor. E às vezes não. Por quê? Porque existe um risco maior
dele ter algum tipo de deficiência, mas se ele tiver um acompanhamento nutricional, se ele tiver um profissional que oriente ele a como substituir adequadamente com os alimentos vegetais, na maioria das vezes ele consegue. Quando há algum tipo de deficiência, aí a gente utiliza alguns suplementos, que hoje, inclusive, já existem suplementos totalmente veganos, né, que eles não usam nada de origem animal para a produção, desde a cápsula até o ativo. Hoje o mercado já está bem mais compreensivo nesse sentido, né, de toda a filosofia vegana. Basicamente isso, mas assim, é importante dizer, por exemplo, como o Carol falou, em casos de atletas, etc., tem atletas hoje que, por exemplo, de fisiculturismo são vegetarianos. Né? Bruno pegou no ponto. Que eu fiquei, quando eu estava pesquisando, me fiz essa pergunta. Eu falei assim, será que dá para ser fisiculturista, dá para hipertrofiar com uma dieta vegana, com alimentação vegana? Bruno já respondeu, mas eu também fui buscar lá na internet, o Dr. Paulo Musi respondeu pra gente, vamos ver. É possível ser vegano e fisiculturista? Bom, vamos lá. É importante que a gente separe as categorias de vegetarianismo, tá? O veganismo, o vegano, ele não usa nenhum tipo de proteína animal, seja para alimentação, vestuário ou entretenimento. Então é bem restrito e nessa situação que eu tenho para falar para vocês é um caso de um fisiculturismo nos Estados Unidos, um sujeito na Califórnia que é fisiculturista e é vegano, tá? É um cara muito bem sucedido, vai bem no esporte, tem um controle absurdo de sua alimentação e se um conseguiu, significa que sim, é possível. É um pouco mais difícil, tem seus percalços, mas ainda assim, se é possível ou não, sim, é possível. O vegetarianismo que não tem esse tipo de restrição, ele normalmente permite que tenha algumas proteínas animais, alguns ovo, alguns leite, e isso melhora um pouco a capacidade de você fazer um cardápio. O nutricionista, além de elaborar a alimentação do paciente, ele elabora um cardápio também, fazendo com que essa pessoa ela tenha uma variabilidade alimentar, onde ela não se limite a determinados alimentos e assim você consiga fazer uma dieta um pouco mais amena, um pouco mais amigável. Não existe uma falta que possa se comprovar, além do claro que é conhecido, são as deficiências de vitaminas e alguns minerais, que possa justificar uma falta de capacidade física por parte do vegetariano. O que se sabe? As pesquisas mais recentes sobre vegetarianismo, elas mostram que quando você tem um vegetariano orientado por um nutricionista, a dieta do vegetariano, do ponto de vista de saúde, ela tende a ser melhor do que a dieta de uma pessoa não vegetariana. Respondido. Então pode. Concorda, Bruno? Concordo, sim. Na verdade, o grande problema no caso do fisiculturismo, por exemplo, ou de quem faz algum tipo de exercício resistido, musculação, crossfit, que quer aumentar a massa muscular, é essa proteína. Porque a gente sabe hoje que você precisa comer mais proteína do que um indivíduo sedentário. E às vezes conseguir essa quantidade de proteína na dieta só com alimento vegetal fica complicado. Como o Paulo Musi falou na entrevista, muito bem. É mais difícil, é mais estrito, requer uma dedicação muito maior, orientação mais específica, mas é possível. Hoje em dia a gente encontra, por exemplo, suplementos totalmente de origem vegetal, de proteína. Então, proteína da ervilha, do arroz, tem a que já é antiga, a proteína da soja, muito utilizada há muito tempo já. Ótimo. Então, hoje a gente já consegue, né? E já que a gente falou de hipertrofia, vamos fazer um quiz rápido com o Juan? Vamos lá, Juan, nosso quiz. Eu vou falar a frase e quero que você me diga se é mito, se é verdade, por quê. Tudo sobre hipertrofia. Vamos lá. O músculo vai crescer mais rápido se eu treinar todos os dias. Sim. Verdade? Sim. Você vai estar dando estímulo todo dia, diariamente, vai se dedicar, vai se alimentar adequadamente para isso. Assistido por um educador físico que sabe o que está fazendo, sim. Mas não... Olha lá. Assistido, vamos. Periodização, planejamento de treino, sim. Vamos respeitar isso durante muito tempo. O problema é que as pessoas estão muito aceleradas e acham que resultados serão rápidos e querem treinar mais do que uma vez no dia. Aí sim, o negócio já começa a trazer um déficit ao corpo. Ah, perfeito. Então tem que ter, sim, a cautela e a orientação de um profissional e o descanso. Voltando para a segunda pergunta. Exercício aeróbico atrapalha o ganho de massa muscular? Não. Auxilia. Auxilia? Sim. Melhora a sua resistência muscular, melhora a sua resistência cardiorrespiratória, então auxilia. Olha só. Não é possível crescer sem suplemento ou anabolizante? Não. Se bem orientado com alimentação boa, você vai ter um ganho sim.
Se você quer mais, você precisa de cada vez mais alimentação. E se chegar no nível atlético, é necessário ter suplementação. Olha, eu suplemento. A genética não influencia no ganho de massa muscular. Influencia, sim. Minha, mas não vou virar uma Juju nunca. Não tem jeito, a Jusceline, um beijo. Tem que aceitar o jeito que tá o negócio, né? Mas cada corpo é um corpo, Cada né? corpo é coisa, tem que respeitar. Você tem que ser o melhor do seu corpo. Esquece o negócio de ser comparado com outra pessoa. Tem que Nunca vai dar respeitar a certo. individualidade biológica de cada um. Não Lógico. adianta querer ser alguém se você não é esse alguém. E essa é a maravilha, nossas diferenças. Para finalizar, treino para dar resultado, você tem que sair da academia se arrastando. Não. Pelo amor de Deus, não pense assim não. Não A gente está precisa, mais né? perto da doença do que da saúde. Muito bem. Ó, daqui a pouco a gente volta, vai ter mais quiz, vai ter comida vegana, vai ser uma loucura esse programa hoje. Não saia daí, um intervalo rapidinho. Daqui a pouco tem mais ponto de vista. Volta já. Voltamos com mais ponto de vista, hoje falando sobre nutrição, alimentação e vida saudável. E a gente não tem segredo, né? Já estamos vendo aqui por todo esse bate-papo que tem que aliar uma alimentação saudável, equilibrada e atividade física e tudo fica lindo. E nossa equipe foi na rua fazer mais uma matéria para comprovar isso aí. Vamos ver. Praticar exercícios físicos e ficar atento à alimentação. A preocupação com a saúde tem crescido no Brasil. Eu procuro manter a alimentação saudável, entendeu? Comer coisas mais cereais, integral, arroz integral, pão integral, mais banana da terra, empim. Tem que saber se alimentar na hora certa, no momento certo, como os médicos falam, 3 em 3 horas, de parar naquela, sabe? Com a alimentação, uma maçãzinha, uma pera, e tomar sempre bastante líquido, água. Segundo o levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, 8 em cada 10 brasileiros afirmam que se esforçam para manter uma boa alimentação, como é o caso dessa empresária. Desde pequena, minha mãe procurou introduzir na minha alimentação e na de meu irmão alimentos saudáveis. A gente gosta de alimento natural, vegetariano também, mas eu não sou vegetariana, não sou fit, mas gosto de alimentar de forma saudável, sim. E agora estou mais uma vez fazendo dieta e optei por comprar algumas coisas que já saborosas e que têm o número de calorias e que são saudáveis, que vão me ajudar aí no emagrecimento. Pizza, hambúrguer. Quem consegue resistir ao cupcake de chocolate? Mas será que para ter uma alimentação saudável você precisa abdicar de comidas saborosas? Cada vez mais, empresas estão se especializando em alimentos que, apesar de serem saudáveis, estão agradando o paladar de quem consome. A doutora Vanessa Bucão é nutricionista e desde 2014 resolveu investir no negócio. Ela conta que os pacientes tinham dificuldades de encontrar os cardápios sugeridos. Eu percebia que eles tinham muita dificuldade e conseguia executar aquele cardápio que eu mandava com o dia a dia, juntar as duas coisas. E muitos tinham preconceito, achava que comer saudável era comer alface com frango grelhado. E aí a ideia veio justamente de quebrar esse paradigma, de quebrar esse conceito de que nutrição, de que uma alimentação saudável tem que ser sem graça e tem que ser salada com frango. E aí eu tive a ideia de juntar a alta gastronomia, mostrar que a comida saudável pode ser saborosa. A nutricionista fala ainda que a alimentação ideal não é a mesma para todos. As demandas são individuais. Cada pessoa reage a um determinado alimento de uma maneira, a gente tem que analisar alergias alimentares, tem que analisar a deficiência de nutrientes, tem que analisar toda a questão intestinal desse paciente. Então tem muitos aspectos que a gente precisa avaliar e que realmente tem que ser individual, não tem uma coisa igual para todo mundo. Então, para aquela pessoa que quer começar, que não sabe por onde começar ou não sabe fazer as combinações, a gente tem os pacotes de emagrecimento, tem pacotes voltados para dar uma desinchada, para uma desintoxicação. Isso é feito por mim, esses cardápios. E também tem as comidas avulsas. Caso o paciente, a pessoa queira provar a proteína, queira provar um acompanhamento, ele pode comprar só a proteína, só o acompanhamento.
Então, sempre tem várias opções para tentar atingir o maior número de pessoas. Segundo a agência de pesquisas Euromonitor Internacional, no Brasil, até o ano de 2021, o mercado de alimentação saudável deve crescer cerca de 4,41%. Em 2016, o Brasil já ocupava o 5º lugar no ranking dos países mais importantes para o setor, o que torna esta uma ótima área para investir sem medo. O economista Edival Landulfo alerta que, mesmo com a tendência positiva do mercado, é preciso tomar cuidado antes de decidir abrir um novo empreendimento. O que tem que ser observado sempre é como eu vou iniciar esse negócio. Então, onde esse negócio será localizado. Tudo isso tem que ter um plano de negócio, um planejamento estratégico, porque não adianta abrir uma empresa devido a uma tendência. Por quê? Eu posso abrir e daqui a 3 meses, 4 meses, infelizmente, se não tem toda essa preparação, esse conhecimento de gestão, o segmento que seria uma boa oportunidade para alguns comércios com complementação de renda, ele pode fechar o negócio e ficar com uma grande dívida. Gente, olha só, uma dificuldade que eu sempre tive quando eu fazia uma dieta, uma coisa assim, né? É entender algumas coisas que eu nem sabia que existia. Fazia, como eu não sei o que eu fazia, dizendo o que é isso, onde é que ele vive, o que é que ele come, né? E esses lugares agora que você compra a comida pronta, gente, é uma mão na roda. É uma coisa assim que dá uma ajuda para a dieta perfeita. Para uma alimentação saudável equilibrada. E aí vem aquela questão, esse negócio deve ser ruim, não deve ser bom não deve ser saboroso. Eis que nossa querida Carol trouxe pra gente. Cid, essa é a hora do close, presta atenção. Um só. Isso aqui é uma sobremesa vegana. Carol, o que é que tem aqui? Bonito tá. É uma tortinha de chocolate com ganache e geleia de morango. É uma sobremesa servida lá no restaurante que a gente tem, no Santo Antônio. É uma... Santo Antônio do Carmo. Santo Antônio aqui em Salvador, viu? Veio aqui em Salvador, vai comer comida vegana lá, viu? Restaurante Rango Vegan é o primeiro restaurante vegano de Salvador. Então, isso que ele falou, né, sobre essa ascensão do mercado, né, muita cautela Tu vai falando, mesmo, eu vou comendo, vá. Porque, assim, a gente que começou a abrir os caminhos aí com relação à alimentação vegana foi muito desafiador. Tô com medo de eu partir, ela sair voando, viu, Carol? População baiana. Que Gente, vou achava auxiliar que com a não mão, era porque possível. Comer sem leite, sem ovos, né? Porque aí é uma preparação que não Você tem mesmo, leite, não além tem de ovos. você cozinhar, você entrou no mercado também. Fala sua visão de empreendedora. Vale a pena investir no mercado? Entrei no mercado, né, como sujeita do processo, porque eu não conseguia me alimentar em quase lugar nenhum de Salvador. A gente começou com uma brincadeira de começar a levar para os eventos que a gente ia. Gente, isso é muito bom! E que a gente ficava o tempo todo sem se alimentar. E aí começamos a produzir o alimento, eu levei uma vez e vendi tudo. Olha, vendi a segunda vez, vendi tudo. Aí vendi a terceira, aí eu entrei na área, assim. É muito engraçado, assim, que eu procurei a nutrição porque eu queria atender obrigado. Quer não, minha comunidade. Não. Não quer não, Carol? Vocês querem, meninos? Agora não. Ninguém quer? Surpreendente, é surpreendente. Quer não, Lalai? Ninguém quer, que pena, né? Eu vou ter que comer sozinha. Vou guardar aqui pro pessoal. Muito saboroso. Obrigada, Michele. Gente, vamos falar de uma coisa agora? Todo mundo que faz dieta, ou que segue uma reeducação alimentar, uma coisa assim, reeducação alimentar não, dieta mesmo, acha que tem que ter aquele dia do lixo. Será? Vamos ver. Então vamos por partes. O dia do lixo nada mais é que um dia considerado livre, para que a pessoa possa consumir todos os tipos de alimentos que quiser. Pizza, sorvete, bolo, fritura, enfim, qualquer coisa. Muito além de simplesmente uma fugidinha da dieta, existe quem defenda uma técnica conhecida como realimentação estratégica, que usa o dia do lixo como um aliado para fugir da estagnada no metabolismo gerada pela adaptação do organismo aos hábitos alimentares e do exercício, mais conhecido como platô de emagrecimento. Essa técnica se tornou bastante conhecida no mundo do fisiculturismo, já que esses atletas passam por dietas extremamente rigorosas e restritivas. Eles utilizam um dia, chamado de day off, para consumir tudo o que não podem consumir em dias de cutting ou bulking. Esse dia geralmente vem depois de uma grande competição ou depois de um ciclo de treinos pesados, que dura semanas ou vários dias num ritmo de exercício e alimentação intensos. E agora, você deve estar se perguntando, tudo bem, mas e eu que não sou fisiculturista? Partindo desse ponto, consideramos que não devem haver restrições no seu estilo de vida saudável.
Obviamente que ninguém emagrece comendo hambúrguer e batata frita todos os dias, assim como ninguém vai desenvolver musculatura à base de alface. A grande resposta para uma alimentação saudável é o equilíbrio. Tirando conservantes, corantes artificiais cheios de letras e números e todas essas comidas industrializadas, a verdade é que não existe alimento lixo. Não existe nada que você não possa consumir. O que existe é a consciência do que vai trazer benefícios e o que vai prejudicar o funcionamento do seu corpo na busca dos seus objetivos. Não deveria existir dia do lixo, porque nada é lixo, desde que o equilíbrio seja mantido. E aí que entra uma grande questão sobre a ideia do dia do lixo. O que pode tornar o dia do lixo algo problemático é que tudo o que você comer regularmente vai gerar um estímulo hormonal de longo prazo devido à memória celular do seu corpo. O nosso organismo se adapta aos nossos hábitos. Por isso, se todo domingo for o seu dia do lixo, o seu cérebro não vai saber que você está comendo lixo, mas vai receber uma bomba de gorduras e carboidratos e bem menos proteínas e outros nutrientes que no resto da semana. Ou seja, de tempos em tempos, receptores cerebrais relacionados aos hormônios do prazer, compulsão e fome, a serotonina, dopamina e grelina, serão automaticamente ativados pela regularidade do seu dia do lixo. O efeito disso é um desejo imenso de comer algo não muito nutritivo e que provavelmente será extremamente calórico. E aí você vai ter que lutar contra esse desejo produzido pelo seu organismo, ou então ceder a esse desejo. Então qual é que é o segredo? É mudar o dia da semana? Se eu for alternando o dia do lixo, muda alguma coisa? Muda, mas só se você fizer o seu dia do lixo a cada 20 dias ou só uma vez por mês. Caso contrário, seu cérebro vai se lembrar e pedir pelo dia do lixo, pois ele é extremamente adaptável e muitas vezes ele é persistente. Ou seja, Bruno, recompensa tem que ser o seu objetivo, você conquistar uma vida saudável, o seu corpo, e não o dia de comer qualquer coisa. Seria isso? Exatamente. Eu sou totalmente contra esse termo dia do lixo, ou refeição do lixo, porque lixo a gente não come. Tudo que a gente consegue comer, tudo que a gente bota na boca e que a gente mastiga, engole, não é lixo. Ninguém come lixo. Infelizmente, com a fome, algumas pessoas acabam tendo que recorrer a isso, mas o ideal seria que isso não acontecesse nunca em lugar nenhum. Então, quando alguém chega que tem total acesso à alimentação, condição de comprar qualquer comida que seja, diz que vai comer lixo, aí eu já acho que é um pouco mais delicado. Principalmente, essa prática acaba sendo bem relacionada, bem associada a desenvolvimento de transtornos alimentares. Então, o que a gente tem que entender, e a população precisa entender, é que equilíbrio é a palavra, não tem para onde correr. Você pode comer qualquer coisa, desde que você coma muito do que é bom e pouco do que é ruim. E ruim em termos nutricionais, porque alimentos que são industrializados, normalmente, hoje em dia a indústria tem uma proposta um pouco diferenciada, algumas fábricas, alguns fabricantes, mas a maioria dos produtos industrializados acabam tendo muito açúcar, pouca fibra, pouca vitamina, pouco mineral, pouco nutriente. Então, quando você recorre de uma maneira habitual a esse tipo de alimento, sua saúde acaba não sendo o que deveria ser. Então, o ideal é você ter um hábito saudável para que você possa incluir uma exceção dentro desse hábito. Essa exceção não vai gerar nenhum malefício. O problema é quando essa exceção passa a ser hábito. E é o que a maioria das pessoas acabam fazendo. E é um conceito um pouco delicado, por quê? Porque às vezes as pessoas falam, eu só vou comer isso hoje, aquilo amanhã. E aí já começa a ser hábito. O hábito começa a não ser o ideal. E além do teor, baixo teor nutritivo também, são alimentos que são muito carregados em conservantes, E esses alimentos, esses conservantes, eles são assim relacionados a vários problemas neurológicos, Então, tipo assim, a gente está vendo um surto, um crescimento de Alzheimer muito grande. A alimentação está assim muito alinhada a esse consumo, Então, se a gente estimula dias de lixos que se tornam regulares, a gente está acumulando elementos químicos no nosso organismo durante a nossa vida, E é isso que a gente vem observando, patologias sérias, patologias como câncer. Que podem ser prevenidas, Trabalhar na prevenção. Lógico, a gente sabe que tem um fator genético, gente, mas o estilo de vida que você leva muito. Você poderia evitar muitas doenças, parando de fumar o seu cigarro, colocando atividade física, alimentando de forma mais saudável. Colocando atividade física, Juan, o que fazer para levantar do sofá e botar o sedentarismo de lado pela vida inteira e começar a fazer atividade? Querer. Levantar, tomar iniciativa. Como eu falei, tem atividades físicas caras. Crossfit, como está na moda, as pessoas estão se dedicando. Tem corrida na rua, que é de graça. Então, são dois polos. A gente vai conseguir adquirir saúde. Se for coordenado por pessoas que estão capacitadas, melhor ainda.
Mas o estímulo do querer é o principal ponto. Quando a pessoa não tem quer, ela não praças pode ter lugar públicas nenhum. que tem aquelas academias públicas também, né? Lógico. Então, não tem desculpa para não praticar atividade O física. mínimo pode ser feito. Descer a escada e subir no prédio é uma atividade física. Sim, então, assim, bem as lembrado, pessoas... gente. Deixa o elevador de lado, para um pouquinho também o carro, vai na padaria, vai andando. Vamos estimular a gente a respeitar o ciclista, respeitar as pessoas na rua, né, que ainda tem essa toda a questão de trânsito, mas Está um é pouco possível. melhor. Temos ciclovias pela cidade já também. Tem partes que não tem, lógico, mas a gente tem um pouquinho de atenção. Estão respeitando mais. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Vamos mais uma vez de... A gente está quase no finalzinho do programa, mas eu quero botar mais um quiz. Bora mais uma vez de quiz? Quiz é um pouco diferente esse quiz, vai para todo mundo. É o seguinte, todas as opções aqui são verdadeiras. Só que eu quero que cada um diga a intensidade disso aí. Se acha que é interessante, se é muito bom ou se é imprescindível. Vou começar aqui por Juan. Juan, devemos fazer no mínimo 3 refeições diárias, café, almoço e jantar, e se possível acrescentar lanches saudáveis. Você acha que isso é interessante, muito bom ou é imprescindível? Muito bom. Muito bom. Joia. Carol, devemos beber muita água ou suco natural? Você classificaria como? Muito bom. Muito bom? Lembrando que muito bom é o meio, né? Dietas resolvem por um tempo, mas pode causar danos. Preferir a reeducação alimentar. Bruno, você acha que isso é interessante, muito bom ou é imprescindível? Eu acho que isso é imprescindível, né? Porque dieta, quando a gente pensa no termo, a gente pensa em restrição, pensa em algo com início, meio e fim. E a reeducação alimentar é algo duradouro. Então, é pro resto da vida. Vou agora rapidinho pra gente fechar. Prefira alimentos orgânicos. Muito bom. Muito bom. Comer pelo menos 2 tipos de legumes e verduras por dia. Ó, a vegetariana. Imprescindível. Eu não sabia que ela dizia isso, minha gente. E pra gente fechar com o Bruno, evitar bebidas alcoólicas. É muito bom. Mas eu não diria que é imprescindível, porque existe... Ainda bem, meu coração estava parando aqui já. Eu não se lascou meu final de semana, Jesus. Eu não diria imprescindível porque existe toda uma cultura em torno da bebida alcoólica, né? Tem pessoas que gostam. Eu, por exemplo, adoro tomar uma cerveja artesanal, degustar um uísque. Agora, a questão é moderação, né? Você tem que ter equilíbrio em tudo na vida, absolutamente tudo. Fechamos com a palavra de Bruno. Equilíbrio, minha gente. Equilíbrio. Até no amor, que um dia eu fui falar aqui, ó, pode exagerar no amor. Quando terminou o programa, a psicóloga não pode não, viu? Então, até no amor tem equilíbrio. Um beijo, esse foi o Ponto de Vista. Até semana que vem. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Espero ver de novo Kelly. aqui no programa. Beijo. Tchau, tchau. Fui.